Olá, olá, olá! Está começando mais um episódio do podcast Entre Nós, com a médica psiquiatra Márcia Schmidt. E desta vez nós vamos falar sobre as emoções de fim de ano. E aí, você é da turma que gosta de Natal, gosta de festejar o Ano Novo ou não curte muito estas datas? É sobre isso que nós vamos falar aqui no Entre Nós. Fica com a gente! Obrigada, doutora Márcia, pela tua presença aqui nesse nosso podcast hoje, falando sobre as emoções do fim do ano. Uma época que é para ser uma época... É para ser? Será Sim. que é para ser? Mas enfim, uma época que se vende, que é uma época feliz, um momento onde a gente celebra as conquistas que teve ao longo do ano, que a gente senta à mesa com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que fazem sentido para nós. Mas nem sempre esses momentos são realmente vistos com essa alegria, com essa felicidade, como uma celebração. Por muitos é visto até como um peso. Como explicar essa divergência, né, entre emoções, onde o mundo fala que esse é um momento feliz, mas lá no nosso íntimo nem sempre é uma felicidade? Sim, Francine, isso mesmo. Um prazer estar aqui de novo contigo, conversando sobre um tema que ele é tão presente, né? Principalmente no consultório, eu observo muito isso. Se fala até em períodos, né, que existe uma tendência maior para depressão, e o final de ano é um deles. Muitos pacientes, às vezes, que já vêm estabilizados durante o ano, às vezes apresentam uma piora. Existem vários motivos para isso, né? Essa situação de uma felicidade, uma cobrança por uma felicidade conjugal, familiar, por um desempenho profissional. Muitas firmas, muitas empresas fazem muitos balanços, né, no sentido assim de avaliar objetivos, metas alcançadas. Então são muitos questionamentos que levam, às vezes, as pessoas a se deprimirem mais nesse período que é considerado tão feliz. E como trabalhar isso internamente? Começando esse período, ele tem que vir com esse peso, doutora? Ele tem que ser um período mais feliz? Não deveria ter peso nenhum. Felicidade, ela não tem obrigação, e ela vem em pequenos momentos, né? Quando a gente pensa assim, é necessário ser feliz nessa data, tirar fotos, postar, isso é mais um compromisso. E nem sempre as pessoas estão com esse clima ou nesse período estão dispostas a isso. Muitas vezes são sentimentos de luto, de menos-valia, são lembranças. Muitas vezes se envolvem até, como eu falei antes, em situações de cobranças profissionais que não são alcançadas. Se nós pensarmos assim, Francine, quem é que cumpre todos os pré-requisitos durante um ano? Em janeiro, naquele período de ano novo, é muito comum as pessoas pensarem em metas, em objetivos, que não é ruim, quando eles são alcançáveis. E quando a pessoa entende que precisa existir uma flexibilização. Quem é que consegue atingir tudo o tempo todo? E em dezembro, muitas pessoas começam a se questionar sobre isso, porque é o mês de fechamento do ano, que não realizaram algumas atividades, algumas tarefas, algumas aquisições. E a vida é assim mesmo. Nós estamos sempre buscando fazer alguma coisa. Sempre tem o que fica para o dia seguinte. E que bom, isso justifica o dia seguinte, não é? A gente pensa que as metas que a gente faz, elas têm que ser finalizadas em um ano, e não pensa que ela pode ser finalizada em 2, em 3, ela pode ser conquistada em períodos maiores, em 5 anos. A gente acaba colocando lá, faz aquela lista, né, naquele caderninho. Sim. Que a gente fica abrindo assim, sem saber se a gente vai levar um susto ou não, porque pode ser que a gente não tenha conseguido chegar. Sim. Mas
como fazer que a gente tenha essa mentalidade de entender que aquele caderninho, aquela lista, são nortes e eles não são pesos para aquele ano. E falo isso justamente porque a gente está num período de fim de ano, onde a gente vai olhar essa lista e já vai pensar na próxima lista, né? Então, como olhar para essa lista que talvez a gente não completou e talvez não tenhamos nem pontuado, digamos, a primeiro objetivo, e como olhar para a próxima lista e a gente ficar de bem com isso. Eu acho que o primeiro passo é ter também um entendimento interno da sua própria vida, das suas necessidades, não é necessidade dos outros. Da flexibilização. Eu sempre digo que objetivos, eles são bons, eles nos ajudam. Não é de todo ruim nós termos objetivos no início do ano, no meio. Não importa, na data de aniversário, como algumas pessoas colocam. O importante é nós flexibilizarmos, entendermos que a vida ela é dinâmica. Muitas vezes um objetivo traçado em janeiro não tem mais sentido no meio do ano nem no final, porque a vida ela vai se modificando. Os objetivos, às vezes, também, né, os nossos desejos, eles não dependem só de nós. A vida é dinâmica. Então, essa flexibilização, esse olhar mais humano consigo próprio, a diminuição da rigidez. Pacientes mais rígidos, pessoas mais rígidas, né, elas sempre sofrem mais. Por quê? Aquele objetivo, ele é um objetivo, é algo que não pode ser flexibilizado. Quando nós conseguimos ter uma visão mais humana, mais cordial, mais amiga de nós mesmos, nós entendemos que aqueles pontos, realmente eles são referências. Não quer dizer que eles são objetivos assim engessados, que eles não possam ser revistos. Quando eu converso isso com os pacientes, é muito interessante, porque eu já percebo no rosto deles. Sim, uma tranquilidade, um alívio, né? É como se um pai dissesse assim, ou uma mãe, pode deixar, a gente conversa sobre isso, pode ficar um pouquinho para depois, porque muitas pessoas se cobram muito. Né? E aí, o que a mídia ela vende? Sempre aquela ideia de final de ano muito feliz, com todos na mesa, né? Uma mesa bonita. Sim, e aí entra o exagero também, né? É uma comida também, né? Sim. A farta, que a gente sabe que infelizmente nem todas as famílias conseguem ter essa mesa farta, uma mesa bonita, farta. E com tantas pessoas. Hoje as famílias são menores. Né? Não, é difícil conseguir reunir, claro que é sempre muito bom, mas não é o número de pessoas em uma mesa, nem a beleza dessa mesa que vai garantir a felicidade, mas é o que a mídia vende, são as postagens de final de ano também, de ano novo, né? Não só no Natal, mas também no ano novo, né? A gente está falando de todo esse momento. Existe, né? Aquela cobrança social, digamos, que no Natal você tem que estar numa mesa posta com a família, ou enfim, com os seus. E no ano novo você tem que estar num lugar muito legal, né? Sim. Curtindo de preferência na praia ou num litoral. Existe essa cobrança. Como lidar com isso nas redes sociais nesse período que a gente sabe que isso fica ainda mais evidente? Eu sempre coloco assim que nós não podemos mais fecharmos os olhos, né, para a vida social, para todas as questões de informatização do nosso trabalho, do mundo, né? E aí entra também, né, os vínculos sociais, as comunicações. Mas nós não podemos destinar a maior parte do nosso dia, e nós não podemos permitir que a maior parte do nosso dia estejamos envolvidos com redes, com tecnologia, com computador. Hoje, a gente sabe que a média de acesso, o número de horas, e isso já começa entre os jovens, é a maior parte do dia.
em relação às telas, seja estudando, trabalhando, se comunicando socialmente. Então, que pelo menos aos finais de semana, que aos feriados, que nas férias as pessoas consigam se desconectar um pouco mais. Hoje, a rede social ela é vista como uma prioridade. Esse é o problema. A prioridade tanto de tu consumir ela, Sim. quanto que tu vai abastecer a tua rede social de informações. O que tu está abastecendo de informações faz com que tu tenha o status que tu está curtindo a vida, que tu está feliz, que tu está, enfim, né? Tendo aquela vida que os outros têm inveja, digamos assim. E como fazer isso na hora das férias? Que muitos, né, são incentivados ou são provocados a, não, ó, eu quero mostrar que eu trabalhei o ano todo, mas agora eu tô aproveitando. Olha só, valeu a pena todo o meu esforço. Quero postar, quero mostrar, quero... Como entender que neste momento talvez é melhor parar, respirar e curtir aquele momento para depois tornar público? A diminuição da cobrança. Porque hoje existe uma cobrança interna muito grande, uma cobrança no trabalho, né, na manutenção da renda, no desempenho, na demonstração disso em relação à profissão, mas também existe até nas férias, como tu está colocando. No momento que nós entendermos que essas cobranças, elas têm que ser reduzidas, mas em primeiro lugar por nós mesmos. Ninguém vai fazer essa redução se isso não partir de nós. Então, nós temos que demonstrar sucesso no trabalho, no relacionamento, nas relações sociais, conjugais. Então, é uma lista de obrigações muito grandes, né, Francine? Muito. E quando a gente descansa, quando a gente para, quando a gente fica um momento para contemplar, ou até mesmo para não fazer nada, para dormir um pouco mais, né? Realizar uma atividade física diferente, né? Isso é muito importante. As férias, elas não podem ser baseadas só em compromissos. Às vezes as pessoas saem para viajar já com muitos compromissos, com um roteiro engessado de obrigações, e está implícito também postagens que muitas vezes elas não descansam. Às vezes os pacientes dizem, olha, eu voltei das férias, né, mais cansado do que quando fui. Então, esse período, a destinação desse período, desse ócio, é muito saudável para nós. Descansar é muito importante, mas descansar de tudo não é só do trabalho, porque senão nós só trocamos compromissos. Isso é muito forte, né? Nós só Muito. trocamos compromissos. Só trocamos compromissos. E como a gente falando dentro da esfera de quem pôde aproveitar no sentido de vai tirar umas férias, né? Pôde pausar o trabalho para curtir as férias de final de ano, mas e aqueles que não têm férias no final do ano, ou que tiram férias, mas não conseguem viajar, e daí acabam consumindo ali as redes sociais, ou conversando com um amigo, um parente, e sente... Não, mas só eu que não consigo. Só eu que estou na cidade. Só eu que tenho que trabalhar. Ou só eu que não pude ir passear. Como trabalhar isso internamente? Essa solidão num momento que a sociedade, o comércio, enfim, a mídia mostra que, na verdade, a comemoração e a celebração é a união, é muita gente juntas, felizes, e eu tô me sentindo sozinho. Sim. Eu acho que o primeiro passo em relação a isso é nós entendermos que nem todo mundo precisa viajar nas férias. Ou no mesmo período. Não. Onde é que está a obrigação em relação a isso? Às vezes ficar em casa, ir para um sítio, fazer um passeio diferente, que não seja uma viagem assim instagramável. Como hoje a gente fala, existe até esse termo. Uhum. É um termo novo na língua portuguesa. Então, descobrirmos o prazer nas pequenas coisas. Que elas não precisam ser caras, elas não precisam ser luxuosas. O mundo cada vez ostenta mais. E existe uma relação que ela não é verdadeira entre riqueza e felicidade.
E nós observamos isso no número de suicídios da classe alta da população, que é muito elevado. Então não existe essa relação, ela pode ser vista muitas vezes até de uma forma equivocada. Por quê? No meio onde as pessoas têm mais necessidades, existe mais solidariedade, muitas vezes mais auxílio, um olhar mais humano em relação ao outro, menor necessidade, como eu falei, de ostentação, as pessoas se ajudam mais. Então, nós não podemos nunca entender essa relação que as pessoas fazem, muito porque a mídia valida isso. Né? Viagens caras, férias boas, sinônimo de felicidade. Isso é muito importante, Francine. Nós conseguimos olhar isso de uma forma diferente, porque na rede social só existem imagens dos bons momentos. Só que a vida ela não é feita apenas dos bons momentos. E esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter, porque senão a gente se deprime. Sim. Né? Olhando sempre locais bonitos, restaurantes, pessoas sorrindo. O que isso nos faz pensar? Bom, a minha vida tem apenas uma pequena parcela desses momentos, mas isso é o real. A vida de todo mundo é assim. E isso também a gente leva para as festas de fim de ano, que elas são festas de família ou enfim, com seus amigos, e não significa que em todo o momento daquele convívio vai ser de felicidade extrema, de sorrisos, de brindes. Sim. Porque a gente sabe muitos que se reúnem com essas famílias, tem o seu momento, daqui a pouco, instagramável, mas que tem situações ali na família que deixam uma pessoa, uma ou todas, chateada, a perda de alguém recente, sim, a lembrança, a memória de um avô, de uma avó, que era a matriarca, o patriarca da família, não tá mais lá. Então, eles celebram, até tiram uma foto, até pode ser que postem nas redes sociais, sim, mas isso não foi o tempo todo. Sim. Não foi o tempo todo da celebração. Como entender, ou como que a gente pode trabalhar isso, de entender que foi um momento feliz? Ou foi significativa aquela celebração? Por mais que em algum momento o teu coração não estava feliz. Estava saudoso, estava triste, estava até angustiado, talvez, né? Mas que a vida é assim. Né? Como a gente acolher os nossos sentimentos neste momento? Entendendo que a minha felicidade, ela não é igual à tua. Assim como a minha tristeza também não é igual à tua. Muitas famílias, nesse período de final de ano, estão enlutadas. Enlutadas de várias formas. O luto, ele não é apenas a morte, é o deixar de existir. Às vezes é uma separação dentro de uma família, é algum problema grave, alguma privação. Isso também está relacionado ao luto, a privação. Até mesmo um pet, como eu sempre digo, né? As pessoas às vezes subestimam isso, mas não. Os animais, eles têm hoje sempre tiveram, mas cada vez mais, um significado muito grande. Principalmente para as pessoas que são mais solitárias, que elas são mais depressivas. Os animais, eles auxiliam muito na afetividade, né? Na melhora clínica, às vezes, do paciente. Principalmente as pessoas que residem sozinhas. Então, existe o luto também por animais, né? A gente pensa só de pessoas, e claro que é muito importante, mas a palavra luto ela é muito ampla. E nós precisamos entender que o luto não é um sentimento que a gente coloca para debaixo do tapete. E nessas datas, é natural a gente lembrar desse sentimento. E por mais que tenham lutos que a gente tenha passado ou tenha vivido a perda há muito tempo. Sim, sim. São datas, são lembranças, né? Como eu sempre digo, não se sentir culpado
por estar comemorando uma data que ela é uma data bonita, é uma data religiosa, principalmente o Natal. Claro que o Ano Novo também, com todas as expectativas que ele traz, né? É importante, às vezes, uma homenagem a essa pessoa que partiu, uma oração, uma conversa em família, né? Os momentos de tristeza, eles também fazem parte da vida. Nós não podemos dizer assim, não, esse é um momento de felicidade e a gente não vai falar de nada que nos toque ou que nos comova. A gente não pode colocar o luto debaixo do tapete. É a pior maneira de lidar com ele. Nós precisamos entender que ele é difícil, que às vezes se passam anos e a gente ainda sente falta de uma pessoa que foi importante para nós, justamente porque ela foi importante. E nós não devemos negar isso. Sentirmos tristeza é normal. Dentro de um período de duração e de uma intensidade e que não nos impeça de administrarmos a nossa vida, de realizarmos as nossas tarefas, mas o sentimento de tristeza ele é normal, assim como o de felicidade, faz parte do humano. E quando que a gente tem que procurar ajuda, doutora? Então, falando sobre tristeza, né, o sentimento de tristeza, de desânimo, nós temos uma ideia, ela não é rígida, mas uma ideia de 2 semanas de duração. E além desse período de 2 semanas de duração de tristeza, desânimo, melancolia, vontade de chorar, precisa existir prejuízo também na nossa vida. Momento que o paciente, por mais de 2 semanas, altera de forma significativa sua funcionalidade, tá? Excetuando períodos, como eu te falei, de luto, de perdas, de catástrofes, de situações muito pontuais. Tá? Estou me referindo a um período onde o paciente está com a sua vida aparentemente dentro da normalidade. Se passar de 2 semanas de sentimentos intensos, onde existe também alteração do sono, do apetite, da funcionalidade desse paciente, ele deve ser avaliado. Eu não estou dizendo que ele deva usar medicação, sim, mas ele deva ser avaliado para ver a intensidade desses sintomas, essa repercussão e ser conduzido a alguma forma de tratamento psicoterapêutico, alguma avaliação clínica também, porque muitas doenças clínicas, elas se repercutem na nossa saúde mental. E, doutora, nesse momento, né, de festas de fim de ano, que a gente tem uma parcela da população que não vive essa alegria que se diz, né? Como essa pessoa que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, que está buscando talvez um alento ou uma palavra de aconselhamento, como que pode ser mais fácil? Ou, não sei se é para ser mais fácil também, mas como passar por esses dias de forma onde ela consiga se acolher? Em primeiro lugar, é entender a sua realidade, sem se comparar com ninguém. Parece fácil, mas não é. É uma das situações mais difíceis. Como eu falei, a minha felicidade, ela é diferente da tua. Os meus objetivos, até mesmo a minha tristeza é diferente da tua. Isso. O meu contexto também. E isso, né, pode ser até mesmo dentro de casa. Tipo, o marido e a esposa terem, né, situações diferentes. Um pode amar o Natal, o outro pode detestar. Sim. E como viver, né, nesse ambiente. Sim. O diálogo, quando as pessoas convivem, ainda mais pela proximidade, né, no caso cônjuges, o diálogo ele é fundamental, é muito importante. O casamento termina, uma relação termina, uma amizade termina, quando as pessoas não se olham nos olhos e elas não conversam. É por isso que eu falo que é tão importante a comunicação com os filhos, com quem a gente convive. Não existe nada de errado de uma pessoa gostar de uma data e a outra não preferir tanto, não tem problema nenhum, né? Por isso nós precisamos sempre ceder, flexibilizar, né? Não tirarmos o prazer de quem convive conosco
porque gosta, de repente, de uma determinada comida, de uma reunião familiar, de um determinado programa, né? Nós precisamos flexibilizar. Hoje as pessoas, elas pensam muito nelas, não que seja errado pensar nelas, mas o nosso desejo, ele não é absoluto. Uma das maiores dificuldades hoje dos relacionamentos, não só entre casais, mas entre colegas, entre as pessoas em geral, é conseguir ter empatia, conseguir ver que o meu desejo pode não ser o teu, Francine. Está tudo certo. Agora, eu preciso respeitar, eu preciso também, não necessariamente te proporcionar, mas não te punir ou te questionar por tê-lo. Né? É muito importante quando as pessoas, né, se permitem, né? Tu gosta de algo, eu gosto de uma outra coisa diferente. Então, essa combinação, essa flexibilização que só o diálogo permite, isso precisa acontecer. E para aqueles que estão, né, retomando, aqueles que estão passando por essa época de fim de ano, que se sentem isolados, que não gostam, dizem publicamente, eu não gosto de Natal, eu não gosto de festejar o Ano Novo, o que falar para que elas se sintam pertencentes deste momento também? Porque muitas se isolam, né? E daí a gente citou ali o caso, às vezes mesmo um casal, acaba se isolando, ou, né, porque não gosta, porque não se sente confortável. Como eu faço duas provocações aqui, o que falar, né, para essa pessoa que está nos assistindo hoje, que está passando por isso, daqui a pouco está se sentindo a ovelha negra, né, ou destoando ali daquele ambiente, e também como fazer que aquela pessoa que convive com alguém que não gosta, que tá sentindo nela daqui a pouco uma melancolia, como acolher essa pessoa para que ela não sofra? Em primeiro lugar, Francine, dizer que está tudo bem se ela não gosta da data ou se naquele ano ela não quiser comemorar. Tá? Convidá-la, acolhê-la, entender esse sentimento, né, que vem às vezes através de uma perda, uma separação, um luto. Entender isso. Nós precisamos entender mais as pessoas e cobrar menos. Não excluir alguém que não queira participar, mas ver outras possibilidades, como a pessoa gostaria, né, eventualmente de estar contribuindo. Enfim, acho que existem várias maneiras dentro de uma família que as negociações elas possam ser feitas, tanto em relação a horários, a programas, né? Isso tudo pode ser visto de uma maneira e deve ser visto de uma maneira mais individualizada. Todo Natal precisa ter ceia? Normalmente tem, mas não quer dizer que precise. Algumas pessoas ficam tristes bem na virada do ano. Elas precisam participar de alguma comemoração, se elas não quiserem, está tudo certo. Tem pessoas que no Natal, através da sua religião, elas gostam de ir numa missa, num culto, numa celebração, outras não, e está tudo certo. O presentear também, que existe uma obrigação entre as pessoas, que não é uma obrigação, isso muitas vezes é criado, né? E tem pessoas que elas não gostam de se envolver nesse período com presentes, não veem muito sentido nisso, até porque o presente é apenas uma lembrança, é algo simbólico, o sentimento ele é muito mais importante. Então, as famílias, elas têm que comemorar da sua forma, não existe uma obrigação. Isso tem que ser entendido, isso diminui o peso. Nem todas as famílias também têm condições de fazerem festas grandes. E existe muito exagero de consumo nessa época. Não só de alimentos, mas também de álcool, né? Muitos endividamentos de final de ano, que são característicos, né? E tudo que ficou restrito ao longo do ano, tu acaba assumindo, né? Daqui a pouco uma prestação, algo que lá no ano que vem, deixando lá, porque só no ano que vem, quer dizer, daqui 15 dias, 10 dias, né? Porque já é ano que vem. E as pessoas, para essa cobrança,
né? Às vezes muito nossa, como a senhora falou, né? Porque os primeiros a cobrar somos nós, né? Nós mesmos, sim. Quando uma pessoa traz esse peso, né, de final de ano, essas obrigações, eu sempre procuro conversar, né, quais são as demandas assim reais, quais são as obrigações, às vezes são muito pequenas, portanto elas não são do meio externo, elas são internas. Essa questão do endividamento é muito importante que tu trouxeste, porque muitas pessoas já começam o novo ano com dívidas. Feitas para celebrar o fim do ano. Exatamente. Como se elas precisassem, como se fosse muito importante, né, para dizer que aquele ano foi fechado de uma forma satisfatória. Nós precisamos pensar também no ano seguinte. E isso eu gostaria de conversar contigo, doutora, essa questão dos 365 dias, né? Que a gente olha muito pro tempo, pensa, eu tenho 365 dias, eu tenho que resolver a minha vida nesses 365 dias. Daí chega no 365 dias, lá no dia 31 de dezembro, e daí no outro dia é mais um dia. É dia 1º. É Sim. 1º de um novo ano, é 1º de um novo mês, mas ele é uma sequência. Sim. Né? Será que pensar assim não torna um pouco mais leve esse momento de entender que é uma continuação e não um fechamento como se, meu ano foi bom, foi ruim. Não, mas é uma cadência. Sim. E olharmos também para aquilo que nós conseguimos fazer naqueles 365 dias, porque a tendência é sempre olhar para o copo mais vazio. E aquilo que foi feito durante o ano, não o que falta, tudo que foi alcançado, todos os momentos bons que foram vividos, nós precisamos olhar para isso. Sempre existirá um próximo ano. Enquanto vivermos, sempre existirá um próximo ano. E qual é o problema de nós aguardarmos até o ano seguinte? Muitas decisões, muitas aquisições são tomadas justamente por esse sentimento. Sim. De que tem que ser concluído alguma coisa durante aquele ano ainda. E muitas vezes causa arrependimento depois. Por isso que essa visão mais humana de nós mesmos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a nós como alguém único que não se compara ao outro. Essa comparação, em geral, ela é muito nociva. Entendermos as nossas necessidades. E como não se comparar, doutora? Que a gente vive numa sociedade que muito se compara. A gente vive em famílias, a gente cresceu ouvindo, por que tu não é que nem fulano? Olha Beltrano, segue o exemplo de ciclano, né? Sim. No trabalho, gente, eu vi que o meu colega tá sendo melhor, o meu chefe comentou. Como não se comparar? É difícil. É um desafio e é um exercício quase que diário. Mas nós precisamos entender que as nossas necessidades, elas são muito pessoais. É como eu falei do sentimento de felicidade. A minha felicidade é diferente da tua. As minhas necessidades, elas são diferentes das tuas necessidades. Para isso, o autoentendimento, a psicoterapia, o olhar para nós mesmos, a diminuição da rigidez, pessoas menos rígidas são mais felizes. Repete, doutora. Pessoas menos rígidas são mais felizes e fazem escolhas melhores, porque elas conseguem aguardar o momento mais adequado. Elas não estão tão ansiosas pelas escolhas, pelos resultados, pelas metas. Doutora, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Um episódio que temos tanto para falar. Mas eu gostaria de finalizar. Claro, a gente vai ter uma fala final falando sobre, né, essas festas de fim de ano. Mas eu gostaria de falar como a espiritualidade neste fim de ano, né? A gente sabe, são festas, o Natal pelo menos é uma data religiosa, mas eu não falo aqui de religião, mas sim de espiritualidade. Como que a espiritualidade neste
nesta época do ano também pode contribuir ou não para a gente ter um final de ano mais leve? A espiritualidade, ela é muito positiva para a nossa saúde mental. E existem muitos trabalhos, inclusive, demonstrando isso, independente da religião. Nós acreditarmos, termos uma fé, acreditarmos no futuro melhor, termos esperança, isso é muito positivo. Infelizmente, no período do Natal, existe um certo esquecimento disso. Tá? Eu acho que as famílias elas deveriam se voltar mais para a espiritualidade, para a comunhão, para a generosidade. Existem tantos projetos, né, nesse período de Natal, de auxílio às pessoas, enfim, das mais variadas formas. E é muito importante a gente conseguir olhar que isso nos faz muito bem, ajudar o próximo, ter fé, ter religiosidade. Sabemos que nos tratamentos, principalmente nos tratamentos oncológicos, é muito nítido o paciente que tem uma boa espiritualidade, tem fé, tem crença. Os resultados dos tratamentos, eles são muito mais positivos do que os pacientes que não têm crença nenhuma. Isso é muito claro. Volto a dizer, isso serve para qualquer religião, mas é muito importante. A espiritualidade nos faz bem. E fica aí o convite, né, doutora, que neste fim de ano, daqui a pouco uma das formas de viver um fim de ano, já que ele às vezes é pesado, às vezes não é uma alegria, daqui a pouco fazendo um trabalho voluntário. Sim. Né? Vivendo a espiritualidade, mas daqui a pouco colocando, né, os nossos dons a serviço, auxiliando os outros, né? Tem, como tu disse, tem N possibilidades, né? Que daqui a pouco é uma forma de desviar um pouco, não negando o nosso luto de jeito nenhum, mas desviar um pouco desse foco de que eu tenho que estar feliz, de que eu tenho que estar com uma mesa farta, que eu tenho que, né? Sim. Daqui a pouco olhar para o lado. E aí nós nos damos conta como existem pessoas com necessidade dessas atitudes solidárias. Existe uma parte da população que realmente tem muito poucas oportunidades. Então, participar desses voluntariados, isso nos traz uma sensação muito boa de recompensa. Fazer o bem libera ocitocina. Sim. Que é um hormônio que também ele está presente no nascimento da criança, né? Ele tem várias reações no nosso corpo. Quando nós abraçamos, quando nós beijamos alguém, a ocitocina ela é liberada. E também quando nós fizemos o bem, quando nós ajudamos uma pessoa. Então, é um período, principalmente para as pessoas mais solitárias, se preencherem desse sentimento. Claro, é bom para todas, mas muitas vezes as pessoas estão mais isoladas, estão mais solitárias, e participarem de uma comemoração como essa, de um auxílio, é muito enriquecedor. Doutora, chegamos ao fim do nosso episódio sobre as emoções do fim de ano, e gostaria que tu desse uma palavra, então, para quem está nos assistindo, para quem busca sair daqui com o coração um pouco quentinho, né? Porque às vezes é uma época que a gente debateu tanto aqui, né? Que traz tanto tipo de emoções. Doutora, o que tu tem? Qual o recado que tu tem para quem está nos assistindo? Em primeiro lugar, diminuir a autocobrança. O final de ano, ele é um período de comemorações, de fé, de espiritualidade. Nós precisamos viver o que é o mais importante, que é o sentimento pelas pessoas, a união, a solidariedade. Isso é o mais importante. O que não foi atingido em um ano pode se tornar um objetivo para o próximo ano. Muitas pessoas têm o aumento da ansiedade, da insônia, aquela correria toda que ela não precisa existir. Nós somos felizes, na verdade, com bem pouco, Francine. E quando nós descobrimos isso, é libertador.
Então, desacelerar e conseguir curtir esse período, conseguir falar algumas coisas às vezes importantes. Às vezes a gente quer passar uma mensagem para uma pessoa, a gente quer dizer o quanto a gente gosta dela e a gente acha que um presente vai simbolizar isso. É muito mais importante quando nós verbalizamos. Pensarmos o final de ano assim. Muito obrigada, doutora Márcia Schmidt. Esse foi o 4º episódio do podcast Entre Nós. E desta vez falando sobre as emoções do fim do ano. Gostou? Curte aqui e quer encaminhar para alguém? Sabe, é só encaminhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e principalmente, doutora, ter um fim do ano mais leve. Até a próxima!